Mais de metade dos judeus do mundo vive fora de Israel. Então, o que eu acho que seria a melhor solução? Há um debate sobre isso. Nas resoluções das Nações Unidas, há uma inclinação, uma posição favorável à chamada solução dos dois estados. Porque isso tem a ver com a partilha da Palestina que aconteceu em 1947, que é o que dá origem ao Estado de Israel. O que foi a partilha da Palestina? As Nações Unidas, numa assembleia presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, na noite de 29 de novembro de 1947, aprovou que 53,5% do território da Palestina, entre o Rio Jordão e o Mediterrâneo, seriam destinados para a criação de um Estado judeu e 46,5% seriam destinados para a criação de um futuro Estado palestino, com Jerusalém, por razões religiosas, se mantendo sob administração internacional. Isso é a partilha da Palestina. Tá bem? Uhum. Os palestinos e os países árabes não aceitaram a partilha, porque eles não aceitavam que a sua terra fosse dividida com os sionistas. Não aceitava isso. Lembremos que foram 53,5% da Palestina para 700 mil judeus e 46,5% da Palestina para 1,4 milhão. Por que assim? Porque a força do sionismo fez... Mas alguma coisa... Peraí, é uma loucura. Se você simplesmente olhar números, não faz nem sentido. Que nós temos que lembrar o que era o clima daquela época, com o Holocausto, com a morte. Sim, mas já estava sendo concedido um território. Claro. Mas por que uma proporção de tamanho não maior? Só no tamanho. A qualidade das terras que iam para o Estado judeu eram muito melhores do que as que iam para o Estado palestino. Porque havia um apoio de todas as grandes potências que venceram a guerra para um favorecimento aos judeus. Por conta daquela comoção do Holocausto. E você mesmo sendo judeu diz, não faz sentido Não isso. faz sentido essa desigualdade. Então os palestinos e os países árabes não aceitam a partilha da Palestina e vão à guerra contra Israel. Eles perdem a guerra. É uma guerra que é travada entre 15 de maio de 48, quando é fundado formalmente o Estado de Israel, e março de 1949, quando a guerra acaba. Quando termina a guerra, Israel já não dominava com 53,5% do território. Dominava quase 79% do território da Palestina. E quando ocorre uma outra guerra árabe-israelense, chamada Guerra dos 6 Dias, em 67, Israel... Através dessa guerra que Israel começa, como começou o ataque contra o Irã, Israel passa a controlar 100% da Palestina. Você está falando ataque agora? Em 67, em contra o Irã, 67 quando Israel ataca o Egito, Israel passa a controlar 100% do território palestino. Então tem 60 anos praticamente, 58, que Israel controla ilegalmente 100% da Palestina. Ou seja, pegou aqueles 46 e tomou para si. Tomou para si. Mas incluindo Jerusalém. Ou seja, não está decretado isso. Não, ilegalmente. Estão lá ocupando, então Israel domina, controla, mas isso não é fato. Isso é velado. É fato, mas não é direito. É velado. Não, é de aberto, é fato, mas não é direito. A lei internacional não permite isso. Então, mas como é que a lei permite e diz que é fato? Não, o que eu digo Olha, a lei não permite e diz que é fato. O exército israelense ocupou aqueles territórios, mesmo que as resoluções internacionais, mesmo que o direito internacional proíba. Ninguém manda desocupar, porque os Estados Unidos são aliados a Israel. Porque Israel é importante para a estratégia geopolítica dos Estados Unidos. Ou seja, temos aí então uma invasão. Uma invasão. Totalmente escrachada. Colonialismo. Então Israel, além dos 53% que lhes foi dado, por conta de uma guerra que Palestina começou porque disse não concordo, mas perdeu. E aí não só perdeu e não ficaria igual como estava, não. Tomaram ainda até 70 e tantos %. 79. E com o tempo, 100%. Tomaram tudo. Tudo. E isso perdura até hoje. Até hoje. Então, tecnicamente, mas é isso que eu não estou entendendo ainda. Geograficamente. Então temos o Estado de Israel, que não é mais só um... Porque a gente vê o perímetro, enfim, é um território X. Não é toda a Palestina? Toda a Palestina. É desenhada como toda a Palestina? É o Estado de Israel agora? É toda sob ocupação do Estado de Israel. Ocupação estabelecida em 1967. Em 1993... Mas é outra bandeira. Não existe uma bandeira territorial palestina. Existe uma bandeira simbólica palestina. Por isso. Não existe como Estado. Não, então, mas
Bah, continua. Tá? Então, em 1993, houve um acordo. Os acordos de Oslo. Por esse acordo, e como é que começou esse acordo? Por dois motivos. Uma rebelião interna nos territórios colonizados por Israel, uma intifada, que é a palavra em árabe para rebelião, que durou de 88 a 93, e muita pressão internacional sobre Israel. Então Israel sentou na mesa e fez os acordos de Oslo. Por esses acordos de Oslo, a OLP, Organização pela Libertação da Palestina, que é quem comandava a resistência palestina, aceitava reconhecer a existência de Israel, em troca daqueles 21% que sobravam de território palestino depois da primeira guerra árabe-israelense, em troca desses 21%, começarem a ser passados para os palestinos poderem criar seu Estado. Só que o Acordo de Oslo, ele criou uma falcatrua. Por que uma falcatrua? Porque pegou aqueles 21% de território e dividiu em 3 áreas. Área A, área B e área C. A área A são as cidades palestinas. Elas estão sob controle civil e militar da Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina foi o ente criado pelos Acordos de Oslo para organizar a transição até a formação de um Estado palestino, uma transição que deveria durar 5 anos, de 93 a 98. A área A, então, estava sob controle civil e militar palestino, da Autoridade Palestina. A área B são as estradas que ligam uma cidade palestina a outra. Essa área B passaram a estar, pelos Acordos de Oslo, sob controle civil palestino, mas controle militar israelense. Para você ir de uma cidade palestina a outra, você passa por checkpoints do exército israelense. Você não controla o direito de ir e vir entre as cidades palestinas. Quem controla é Israel, não são os palestinos. E a área C, que são cerca de 8% do território, continuaram sob o controle civil e militar israelense. Fora isso, Raul, o fornecimento de energia elétrica, de água, o controle do comércio exterior, o controle dos fluxos financeiros, incluindo os fluxos de ajuda humanitária, tudo isso continuou controlado por Israel, incluindo a moeda. A moeda dos territórios palestinos é o shekel, que é a moeda israelense. Então, no fundo, os Acordos de Oslo legalizaram uma espécie de colonialismo brando, contra o qual os palestinos voltaram a lutar, porque eles se deram conta de que aquilo era uma armadilha. O Israel estava comprando tempo para manter aquela situação colonial. Tanto é assim que tão logo foram assinados os Acordos de Oslo em 1993, Israel começou a colonizar as áreas B e C palestinas. Israel começou a estimular colonos de outros países a imigrarem e criarem colônias nas áreas B e C dos Acordos de Oslo, ou seja, criarem colônias nos territórios palestinos. Hoje são 750 mil colonos judeus em cerca de 260 assentamentos ilegais. Porque onde esses assentamentos foram instalados são territórios que os Acordos de Oslo designavam para a formação do Estado palestino. Ou seja, uma nova etapa da colonização sionista que fraudou os Acordos de Oslo. Isso levou a novas rebeliões palestinas. Já no início do século XXI, na segunda intifada, por exemplo, de 2001 a 2005. Então, é muito visível esse caráter colonial do regime sionista.